Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, também conhecido como Mr. Darkletter 66. Hoje decidi então fazer um podcast, já tinha lançado um tema já por duas vezes, que seria fazer um ranking dos filmes do MCU. Já tinha feito aqui em duas listas anteriores, normalmente foi sempre este o tópico que ficou à frente, portanto, let's do it. Essencialmente, o 24º filme do Marvel Cinematic Universe está a chegar com a Black Widow. Portanto, uau! Eu lembro-me que comecei a ver os filmes do MCU na TVI pouco depois de 2008, que foi quando o primeiro Iron Man e o Incredible Hulk estrearam. E estamos agora em 2020, 12 anos depois. Agora é assim, eu poderia contar Agents of S.H.I.E.L.D. ou até as séries da Netflix by an extent, mas só vi cenas no YouTube do Agents of S.H.I.E.L.D. Não é uma série que me tenha agarrado de todo. E em segundo lugar, embora eu tenha gostado bastante das séries da Netflix, elas foram canceladas e andamos sempre naquele ponto de isto está dentro do universo, mas ao mesmo tempo fingimos que não está, e agora estamos com conversas de fazer reboot destes personagens de outros meios através da Disney Plus, porque queremos algo centered Disney Plus barra filmes, como está a acontecer com Star Wars, e nós não queremos então ter mais ligações com a Netflix. Daredevil, só assim por acaso, é talvez a melhor série live action de super-heróis. Essa e o The Boys, para mim, são definitivamente as melhores séries de super-heróis live action. Jessica Jones, eu lembro-me que adorei a primeira season, comecei a ver a segunda e fiquei meio aborrecido, though. Iron Fist foi só meh durante a primeira season, eu já nem me atrevi a ver a segunda. Luke Cage foi quase o mesmo, teve até uma boa primeira season, mas a segunda também foi meh. O Punisher eu gostei dele no Daredevil, mas não vi as séries dele. Apesar de eu até gostar do personagem, mas não vi a série do Punisher. A série dos Defenders é como a série dos Avengers, mas com estes heróis de rua. It was fine, actually. I was pretty hyped back then. Não sei, há muita coisa que as séries da Netflix fizeram bem neste universo, like a more grounded, dark, gritty shit. Mas ia utilizar personagens que eu passei a conhecer melhor, sem ser o Daredevil, que já conhecia de trás de cómics e tudo mais. Eu não fazia ideia quem era a Jessica Jones, o Luke Cage só conhecia e o Iron Fist de jogos, portanto é de género. Fui conhecer melhor todos estes 4 personagens e os mais envolventes, mas estou a ver que afinal foi para nada, anyway. Bem, agora que já levaram então com a cena de que não vamos ter as séries nem da Netflix nem o Agents of S.H.I.E.L.D. neste ranking, estamos então ao ranking apenas dos filmes, os 23. Eia, 23. Bem, amigos, com certeza eu hoje não vou querer fazer um podcast de 1 hora, até porque tenho mais coisas para fazer hoje, por acaso. Acabei de acordar agora, ainda tenho montes de cenas para fazer hoje, ainda queria estar hoje a relaxar um bocado, que amanhã ainda tenho que trabalhar antes de finalmente ter então praticamente uma semana de férias. Por isso, o podcast já vai quase a 4 minutos. Não esperem que ele tenha mais do que 30 hoje. Portanto, eu vou mesmo controlar o tempo e vou cortar de certezinha absoluta que este podcast terá mais do que uma parte, tal e qual como os filmes de Star Wars. Portanto, let's do it. Portanto, eu vou aqui então à batota, à lista, porque nem pensar que decorei isto tudo. Portanto, vamos então ao número 23. Vamos começar por aqueles filmes que eu achei que fossem maus, ou só meh. Número 23. Thor 2, The Dark World. Eu gosto do Thor e gosto do lore e dos personagens envolvidos nele. Os filmes, sem dúvida, e a prestação do Chris Hemsworth que ajudou a eu conseguir ter mais interesse e gostar bem mais da character arc evolution que ele teve nestes filmes, sem dúvida nenhuma.
However, este filme é tão secante. Os humanos são basicamente inúteis. Aquela cheerleading de guerreiros como a Sif faz exatamente o mesmo papel a lutar e a acompanhar o Thor, just like in the first movie. O Thor continua com uma personalidade um bocadinho mais séria. However, ainda é muito aquela coisa de sou um deus alien-like. Sim, nesta altura ainda chamavam esta gente aliens. Que aberração, caralho. E pronto. E essencialmente os inimigos aqui são Dark Elves. E os Dark Elves, não li nada de cómics com eles ainda, nem vi nada com cartoons. Os Dark Elves foram uma ameaça aborrecida para caraças. Certo, eles invadiram Asgard e pronto, e a mãe do Thor e do Loki morre. Portanto, é um momento importante e emocional na vida de ambos, I guess. Mas tirando isso, tirando essa situação do que o líder dos Dark Elves fez, não há absolutamente nada que me faça lembrar este filme. Aliás, o que eu me lembrei deste filme foi toda a porcaria que aconteceu por causa da Natalie Portman estar a dizer que está a perder certas visualizações ou contratos por estar agarrada à Disney e ao estúdio da Marvel. E então correram com ela, apenas para ela estar a correr agora, porque sabe que pode ser a Jane Foster no 4 a vestir uma armadura de Thor. E pronto, e basicamente é isto. É a continuação do que vimos com vilões diferentes e com uma cena simbólica de morte também do Thor. Este aqui foi tipo a tentativa de fazer um filme dark and gritty, que este filme acho que saiu para aí em 2011. E com o sucesso dos filmes do Nolan para o Batman, com o Man of Steel a caminho, e então basicamente a Marvel tentou vestir a pele da DC e não way. Resulta em muitos cómics, assim como a DC faz montes de cenas cómicas iluminadas, mas not like this. A história é só aborrecida, e se não tivéssemos a morte de alguém importante, este filme passaria completamente ao lado como filler. Just saying. Número 22. Iron Man 3. Oh boy. Portanto, isto é suposto ser o fim da trilogia de um dos melhores personagens do universo cinematográfico. Mas, oh boy, eu lembro-me que fui ver isto ao cinema com uma amiga dos tempos de ciclo. Portanto, imaginem que já foi há uns bons aninhos, quer dizer que ainda, pelo menos de 14 anos eu tinha quando vi este filme pela primeira vez no cinema. E eu fui ver, até estava algo entusiasmado. O Mandarin é tipo o vilão principal do Iron Man. Eu adorava ver Robert Downey Jr. como Iron Man. E é o terceiro filme, é a conclusão. O segundo filme foi so-so. E então foi de género, ok, o primeiro filme foi ótimo, eu gostei dele nos Avengers. O segundo filme foi nheque, mas até se comeu. Vamos ver como é que isto está. Eles até vão pegar no Mandarin e na história de Demon on a Bottle, que é um problema sobre o alcoolismo que o Tony Stark tem e que aprendeu a vencer durante essa story arc. Que é talvez a story arc mais famosa dele. Até que de repente eu vejo quão alterada esta história está e o quão insignificante esta plot é. Este é mais um daqueles filmes na segunda fase da Marvel que eu continuo a dizer que não sabe bem o que é que quer fazer e que tem problemas de identidade. Thor The Dark World queria fazer um filme bastante sério e, tirando, lá está, a morte também do Thor, acabou por se sentir que era um filler do caraças. Iron Man 3, exceto a análise de problemas de ansiedade que o Tony tem durante o filme e como aprende a derrotá-los, este filme é um completo filler também. Tu tens o futuro miúdo que vai andar de um lado para o outro no Jurassic World a correr e tem aquele meme de We're connected with Tony. Tens realmente o Mandarin, mas ele é um ator. Ele é um ator. Usaram aquele ator para Mandarin. Para dizer que, ironicamente, he's an actor. E que é assim... O outro gajinho, o outro vilão que está-me a faltar agora ao nome, que... Oh, look, I'm actually the Mandarin. E começa a atear o corpo em fogo. Portanto...
O que a Marvel tentou fazer aqui foi... Nós temos X histórias obrigatórias do Iron Man para colocar. E nós devemos tê-las posto no 2, pelo menos uma. Decidimos abordar com as 3 aqui. Nós temos a Demon on a Bottle, só como é Disney. E até faz algum sentido, vá. Decidimos pôr o problema de ansiedade em vez do problema de alcoolismo. Ok. Temos a cena do Mandarin e os confrontos com o Iron Man. Portanto, temos a cena da luta contra a facção dos Ten Rings. Portanto, isso é uma história em si, que é um dos confrontos mais clássicos entre os dois. E temos também a história do vírus Extremis, que é o vírus basicamente que o suposto Mandarin, o vilão principal, anda a executar. By the way, este gajo, este grande vilão que aparece no terceiro filme, ele só aparece por uma única issue na Marvel, ou na current run do 616, quando eu tinha lido na altura. Just one, que foi na história do Extremis, like, the fuck. Mas pronto, é whatever. Eles quiseram fazer então... Foi tipo a levoar, estás a ver? Estão a ver as histórias que levaram sobre Iron Man? Eles fizeram um creme delas todas neste filme. And it was fucking awful. O filme foi aborrecido, não foi pela Pepper Potts meter a armadura que aquilo ficou melhor. O Tony desiste de ser Iron Man porque ele até tenta arranjar um coração para ele, tirando o reator e tal, e final feliz com a Pepper Potts. Look at me, I did it. Venci os meus inner demons. Para depois no filme logo a seguir, que é o Avengers Age of Ultron, ele já está como Iron Man e a gabar-se que vai estar assim durante montes de anos para a frente. Eu fico... Esta reforma foi ainda mais pequena do que a do Batman, porque eu senti que a trilogia do Iron Man tentou ir a par com a trilogia do Nolan. Tens aquele regresso no primeiro filme, tal e qual como do Iron Man, em que os dois chegam à sua cidade e começam a fazer o bem. No segundo filme, sim, não tens aquela morte trágica nem nada, mas é do género alguém a tentar tramar o Tony assim, nomeadamente o Joker tenta fazer montes de cenas para tramar o Batman e o Harvey Dent. E no terceiro filme tens esta grande história mais emocional, psicológica, com menos armor-like suit, que chega então ao final quase pseudo-feliz. Só que quando no Batman simplesmente terminou, no Iron Man decidiram continuar. Este filme is beyond problematic. E para quem é fã de Iron Man e quem leu estes cómics, ver 3 grandes histórias javardadas numa só e ainda por cima pegando nos piores aspectos de cada uma, it was fucking awful, mate. Sim, eu gostei de ver o Robert Downey Jr. ansioso após os Avengers, sendo ele o único humano. Kinda makes sense. Embora eu não tenha visto nem a Black Widow nem o Hawkeye a ter este tipo de traumas. But then again, eles são agentes treinados e tal, so maybe that was it. Não sei. Estás a ver? Quanto mais uma pessoa pensa, mais... Vamos só nos mover então para o 21º lugar. Iron Man 2. Portanto, como vocês podem ver, eu adoro Robert Downey Jr. como Iron Man, sem ironia, adoro mesmo. Para mim é um papel definitivo que nós vimos na indústria do cinema. O problema é que este gajo esteve melhor em filmes de outros do que nos próprios dele. Iron Man 2 foi literalmente o terceiro filme do MCU, foi a sequela direta para o Iron Man, que fez conexão com o Incredible Hulk. Eu lembro-me na altura que o Iron Man 2 ia sair, toda a gente estava a falar nisto. Robert Downey Jr. iria voltar como Iron Man, iríamos ver a Pepper Potts, seria outro ator a fazer do War Machine e, para os fãs de Iron Man, finalmente iríamos ver o War Machine em ação também. Iríamos ter o Justin Hammer a representar a Hammer Industries, que são ainda um vilão até justo e fixe de ser derrotado pelo Iron Man também. Iríamos ter um gajo chamado Splash, que existe nos cómics, mas que eu nunca ouvi falar até este filme. E iríamos ter um bocadinho mais de foco no Nick Fury. E Scarlett Johansson como Black Widow aparece pela primeira vez neste filme. So, as a fan, back then... Era algo muito excitante de pensar que íamos ter tudo isto no segundo filme da Iron Man e que realmente estávamos a abrir as portas para algo mesmo comic book-like, a fazer crossover com estes heróis todos. Avengers era um sonho e acabou por se tornar realidade. O problema é que as pontes até lá não foram das melhores. Not looking back, não.
O Iron Man 2 teve cenas engraçadas com o Tony a ser Tony. Teve. Eu gostei de ver todos os momentos com a Scarlett a ser Black Widow, embora o cabelo dela, não sei se foi uma peruca ou se foi algum arranjo assim meio manhoso de caracóis, estava assim meio dúbio. Eu gostei de todas as cenas com o Samuel L. Jackson como Nick Fury e até gostei do senso corporate do Justin Hammer. Mas toda esta história do Wish Splash e da revolta que tinha contra os Stark e um Iron Man continuar a ser Iron Man, depois o War Machine estar a ter ali quase problemas de medição de pila com o Tony, I don't know. O filme foi um bocadinho all over the place, foi aborrecido em algumas partes, foi divertido na sua ação e tal, mas comparativamente a todos os outros filmes da MCU que já saíram, este está realmente fraquinho. Não sei, eu acho que equivalente ao Iron Man 2 é talvez o Age of Ultron na sua altura, que foi o que fez as coisas bem, fez as coisas bem, o que fez as coisas mal, fez mal. A cena é que depois vamos falar nisso, muito possivelmente, mais para a frente. Portanto, vamos então até ao 20º lugar. Oh God! Consigo imaginar pelo menos 2 pessoas a ficarem triggered com os meus 20º e 19º lugar na lista. E eu vou já dizer então ambos. Em número 20 ou 20º e em número 19º ou 19, eu vou colocar Ant-Man and the Wasp e Ant-Man, respectivamente. Não... Para quem vê os cartoons ou lê os cómics do Ant-Man, Ant-Man não era uma grande coisa. Sure, Hank Pym é um gênio e fez muitos plot devices para que o cartoon ou o cómic corresse bem. Ele é um membro clássico dos Avengers, obviamente, e he can turn to Giant Man. A Wasp é só uma Bumblebee da Marvel que funciona melhor. Mas estes filmes são tão aborrecidos. Like, they're so... O humor deles, para mim, há muita gente que diz que morre a rir com o outro a contar histórias ou com o humor engraçado / sarcástico deles todos. E tal, isto é tão fixe porque é literalmente um heist movies e são super engraçados, man. Eu não sei se sou eu que simplesmente não vai muito com o humor Marvel, mas é do tipo... De onde é que estes filmes são engraçados, man? Eu apenas lhe reconheço mais valor do que os filmes anteriores nesta lista, porque eu não estou completamente ligado ao Ant-Man. Portanto, não me sinto completamente traído pela execução das coisas como fizeram com o Iron Man. E 2, Thor Dark World is being Thor Dark World. That's just it. Não sei, ambos os filmes do Ant-Man, sem ser para introduzir o Ant-Man e a Wasp, são estupidamente a filler. Não há aqui nada de interessante neles. Ant-Man and the Wasp basicamente resume-se a o Ant-Man conseguir ficar gigante. Há a dinâmica de dupla que tem com a Wasp, que até é algo divertido de se ver. Eu, por acaso, gosto muito de ver os visuais e a ação dada para ambos. A lutar contra aquela gaja, a Ghost, que, by the way... é uma vilã do Iron Man. Neste caso é um vilão, mas pronto. Que é super genérico e podiam ter feito algo diferente com ela, já que estavam a fazer prep-ups para isso. Mas acabaram por go nowhere with it. E quando tu tens que pegar num vilão de outra pessoa para meter aqui... não é que o Ant-Man também tem uma lista muito grande de vilões. It doesn't. E a supporting cast simplesmente não me diz nada. Pior é ainda tu teres o diretor destes filmes que, se não me engano, chegou a dizer o seguinte uma vez. Os filmes do Ant-Man, e isto é apoiado pelos fãs ainda por cima, os filmes do Ant-Man são quase como filmes do Godfather do MCU, pela questão de estarem a envolver heists e coisas criminais, e eu fico, comparar Godfather ou qualquer filme de criminosos ou mafiosos do Martin Scorsese, por exemplo, os filmes do Ant-Man, para mim é só uma alta de uma ofensa e eu não costumo me ofender assim tão facilmente.
Mas pronto. Há gente que adora o ambiente, o humor e a dinâmica da ação dos filmes do Ant-Man. Há aqui valor técnico, há aqui valor visual e o Paul Rudd como Ant-Man é likeable. Mas eu sinto que ele é mais likeable no filme dos Avengers, especialmente no Endgame, do que é nos seus próprios filmes. Again, o Ant-Man para mim sofre o mesmo que o Tony, sofre por exemplo nos próprios filmes dele em relação aos filmes dos Avengers. E pronto, e no primeiro Ant-Man acho que foi um bocadinho mais único. Lá foi lutar contra o Yellow Jacket, que pronto, não é? É aquele vilão main que é do Ant-Man. Embora o Yellow Jacket tenha sido a primeira identidade do Hank Pym, portanto é um bocado... Mas é do género. Sim, eles quiseram pegar na segunda pessoa a servir de Iron Man. Não é já no Hank Pym original, which was a fucking waste, se me perguntarem. Porque sim, é engraçado termos um ladrão simpático e com uma filha a servir de Ant-Man, mas eu queria mesmo ver o gênio por trás daquilo tudo. E tenho pena que não tenha tocado muito mais no assunto ao termos uma prequela com os originais Wasp e Ant-Man. Plus, isto era uma ótima altura, e eu digo, já disse isto várias vezes, nas cómics do Ultimate que começaram em 2000, o Ant-Man é alta parvalhão. Ele é super arrogante, super egoísta, super self-centered e utiliza o seu gênio para ser no mínimo dúbio. E quando se junta aos Avengers, sim, ele torna-se ligeiramente uma melhor pessoa, mas enquanto o Tony tem problemas com garrafa, este tem problema em dar uma outra vestinha à Wasp que não devia, porque temos aqui um problema de violência doméstica. Eu sei que há um filme da Disney, eu sei que há um filme da Marvel e todos eles são iguais em múltiplos panoramas, porque é aquele... Ir ver um filme da Marvel, exceto raros casos que eu vou indicar mais para a frente, para mim, é quase como ir ao McDonald's. It's safe. E tu comes e vais embora. E provavelmente dentro de 5 minutos esqueces do que é que tu viste. Porque estes filmes são o fast food do cinema, basicamente. Muitos deles são fillers só com uma ou duas cenas importantes. Muitos deles são episódicos demais. Não sei. É o problema de lançar, se calhar, muitos filmes Marvel por ano. E se calhar, a partir deste ano, as coisas já se vão acalmar para meterem mais qualidade e diferença do que estar a produzir a mesma coisa à quantidade bruta. Or so I hope. Mas para mim, tanto o primeiro como o segundo filme de Ant-Man são completamente meh. Prefiro muito mais ver um Ant-Man tanto no Civil War como no Endgame, especialmente, que eu adorei o ver no Endgame, do que estar a vê-lo aqui. É completamente aborrecido e, again, tirarmos a seriedade de vermos um problema real que não precisava de ser gráfico, precisava de ser, nem que fosse numa situação de violência financeira ou psicológica ou algum tipo de abuso, nem que fossem uma ou duas cenas, daria uma construção moral e psicológica muito mais intensa e até de mensagem para os miúdos, para evitar este tipo de relações, visto que a violência no namoro tem cada vez mais aumentado, do que termos uns filmes estupidamente genéricos sobre heist. É que se é para falar de assuntos batidos, ao menos que se vá para a violência doméstica, porque isto sempre abrange mais fãs ao aparecer nos filmes do MCU do que alguma vez as novelas da TVI conseguiriam. Por isso é que... Enfim. Vamos então passar para o número 18, que é Captain Marvel. Yay! Captain Marvel! Aquele filme que fez $1 bilhão, porque basicamente serviu de bait para ser algo de ponte ou ligação entre o Infinity War e o Endgame, porque no Endgame íamos ter a Carol Danvers. E quando vais a ver este filme, basicamente, à vontadinha, tirando a cena pós-créditos, que é vista no Endgame, by the way, o que ainda torna pior as coisas, é um filme que podia ter estado muito bem na primeira fase da Marvel. Ou, no mínimo, a meio da segunda, como vimos com o primeiro filme do Ant-Man. Isto foi só estúpido.
Basicamente vemos uma personagem feita pela Brie Larson. Uma personagem que é conflituosa, cheia de emoções, mas que, no entanto, demonstra ser uma caixa de cartão. Isto para mim é que é o mais contraditório. Mas pronto, ainda há gente que arranja argumentos para defender esta porcaria. E pronto. É uma gaja que lá recebe superpoderes de um item mágico, entre aspas, ou de um item cósmico. E puxa, lá consegue utilizar os punhos e destruir tudo. Como sabem, anos 80 e a ambientação de filmes dos anos 80 está estupidamente na moda desde Stranger Things. Aqui, pelo menos, é nos anos 90, porque sabem que se calhar a maioria dos fãs que estão a ver isto são dos anos 90. Portanto, está a Nirvana ali a bombar, disco, stereo stores e ambientação em carros da época. Os inimigos aqui são supostamente os Skrulls, embora também haja Kree aqui, e obviamente sejam eles o problema. Os Skrulls, pá, eles são fixe. Aliás, aqui neste filme é tudo fixe, exceto o main focus da história e a Carol. Ou seja, os Skrulls são fixe. Nick Fury é ótimo. O gato é 5 estrelas. Agora, a Captain Marvel e este main story, que move este filme genérico de origem de super-heroína. Again, isto é mais um filme Marvel de história de origem que tu vês uma vez e a não ser que tenhas mesmo adorado a pessoa em questão, vai-te passar completamente ao lado do resto da tua vida. Aqui é fixe, ao mesmo tempo não é. Quando toda a supporting cast é fantástica, inclusive é um gato que só tem que fazer standing out e parecer cute, do que ter-se uma atriz. Eu fui daquelas pessoas que só viu a Brie Larson em pá, 2 ou 3 filmes e foi, it's ok. E eu vi a vestida de Captain Marvel na revista da Entertainment Weekly e vi o primeiro trailer e fiquei, não é a primeira pessoa que eu imaginei como Captain Marvel ou Miss Marvel ou whatever, mas ao vê-la, wow, ok, she looks the part. Mas depois, quando fui a vê-la atuar, oh God. Mas preparem-se, porque a Captain Marvel vai estar aqui durante muitos anos, porque com o Kevin Feige enrolado com ela, não há muito a dizer, ok? This will fucking happen. Portanto, yay! Este filme é estupidamente genérico, passou-me completamente ao lado. Utilizam este filme N vezes como se a Marvel ou a Disney tivesse reinventado a roda de trazer um filme de super-heroína ao ar. Obviamente já tivemos filmes de anti-heroínas e heroínas antes. Foram tão profitable como este? Não, não foram. Porque é a Disney e a Marvel em inflação de bilhetes que está a fazer isto. 1 bilhão agora chegar ao cinema não é nada, muito sinceramente. E pronto, basicamente é um filme que me passou completamente ao lado. Sim, tens uma cena pós-créditos toda gira. Sim, sabes finalmente do mistério de como o Nick Fury perdeu o olho. Man, nem me digam nada sobre isso, que é do género. Nos Avengers é utilizada a história de ser algo completamente sério, até algo trágico. E no cartoon do Avengers Assemble, por exemplo, quem retira o olho, ou a mistrust do Nick Fury, é o irmão dele e o grupo da Chimera, se não me engano pelo nome. Aqui, it's a fucking cat. Percebem porque é que eu não consigo adorar o MCU? É por causa de tretas como esta. É todo pelo humor barato e rápido, porque sabem que os adolescentes e os miúdos com 40 anos vão se rir imenso com esta porcaria. Mas pronto, é o que é. É triste, mas é uma realidade. Pronto, gente, posto isto, estamos a chegar aos 30 minutos da marca, a introdução está feita. Conseguiram já ter uma ideia da lista, pelo menos entre o 23º ou 18º lugar. Estes, sem dúvida, que são os filmes mais mauzinhos ou meh, para mim. Portanto, ainda temos mais 17 filmes para ver. Isso irão ver noutras partes dos podcasts. Até lá, gente, fiquem bem. Digam o que é que acharam. Viram o vosso filme favorito ou dos filmes que mais gostavam já nesta lista dos piores aqui do Profeta? Ficaram algo triggered com a escolha de... Eu consigo ver gente a ficar triggered por causa tanto do Ant-Man como da Captain Marvel. Portanto,
Vamos ver. Tentarei se calhar fazer então uma segunda parte amanhã e lançá-la só para a semana, porque para a próxima semana estarei de férias, portanto não irei fazer podcast, mas depois logo se vê. Tudo a correr bem, gente, e até amanhã.